Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto muito interessante, que são os nossos gatilhos emocionais que impedem os nossos resultados nos tratamentos estéticos. Gatilhos emocionais por trás da obesidade, da anorexia, da bulimia, as nossas crenças limitantes que impedem da gente atingir os nossos objetivos do que a gente quer para o nosso corpo, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas é um assunto bem longo, bem complexo, tá? Possíveis gatilhos de trauma, tá? Por exemplo, na infância, mães que cobram demais filhas por um corpo perfeito, controlam demais a sua alimentação. Ah, não come isso que você vai engordar. Ah, não faz isso que você vai engordar. Gente, não faça isso com seus filhos, tá? Não transfiram para eles as suas frustrações. Deixa a criança ser criança, né? Procura sempre ter uma alimentação saudável e explicar que não coma isso, mas não porque você vai engordar, porque vai ficar feio. Tudo isso que você disser pro seu filho, para sua filha, ele vai gravar como verdade, tá? Não é para você deixar ele comer todos os doces do mundo, não é isso, mas tome cuidado com as palavras e com tanta exigência de só coisa saudável e tanta comparação com as outras pessoas, esse complexo de beleza, de magreza, tá? Isso pode causar tanto uma obesidade como uma anorexia. Tá? Eu tô falando assim desde os traumas ali que podem ser, tá? Na metafísica, a linguagem do corpo da Cristina Cairo, ela fala sobre problemas relacionados com a mãe, o que eu acho que faz muito sentido, tá? Principalmente para a mulher, né? Falta de pai e de mãe, mas principalmente da mãe, a ausência, principalmente na fase de amamentação até os 2 anos, né? Falta de olho no olho, de cumplicidade, de carinho, de afeto no momento da alimentação, isso é muito importante. Claro que você não vai lembrar se isso aconteceu, mas na terapia a gente lembra, tá? A gente lembra bastante essas questões. Tomar muito cuidado com bullying na infância, né? Não só de pai para filho, mas sempre perceber se o grupo de amigos dos seus filhos estão falando do seu filho ou da sua filha. Ah, é gordinha, é feia, é desengonçada, é magricela, tudo isso o subconsciente grava. Até os 7 anos, seu subconsciente não tem freio, tá? Tudo que você disser para uma criança, ela grava. Então não é besteira. Orientem seus filhos sempre a ter crenças positivas sobre si mesmo e muita autoconfiança, mas isso vai vir de vocês, tá? Porque a criança absorve muitos problemas inconscientes dos pais. Então, fortaleça suas crenças positivas em relação à sua autoimagem, ao seu poder pessoal, a quem você é, para que seus filhos também tenham crenças fortes e positivas, tá? E não se deixem abalar por esses bullying, mas defenda-os sempre, tá? Então vamos lá agora falando sobre o que as clientes me trazem de dificuldades emocionais que atrapalham os tratamentos estéticos, tá? Perfeccionismo, a busca incessante por um perfeccionismo. Você se olha no espelho e não se acha linda, maravilhosa, nunca tá bom, você sempre tá buscando, tá buscando o quê? Qual que é o gatilho emocional que tá por trás disso? Né? Essa é uma pergunta interessante. Compulsão alimentar. Tudo isso que eu vou falar agora são apenas sentimentos, são sintomas, não são as causas. Agora eu quero saber onde estão as causas, e é aí que a hipnoterapia entra. É por isso que eu fui buscar isso. Porque eu quero tratar as minhas clientes como um todo. Não só eu fiz o meu trabalho estético, com tudo que eu posso, equipamento, tudo, e a pessoa sai daqui e ela não tá feliz. Por quê? Porque ela não conseguiu manter o resultado. Porque ela tem compulsão alimentar. Porque ela não consegue ver um doce. Por quê? O doce ele tá muito relacionado ao prazer. Onde está faltando prazer na sua vida? Em qual aspecto da sua vida está faltando prazer? Pessoas que têm problema com o corpo, ela não consegue se olhar no espelho, ela não consegue tirar foto, ela não consegue se achar bonita de jeito nenhum, mas ela tem horror à autoimagem. Gente, é sério, acontece. Eu tenho clientes que elas não podem ver foto delas. Elas têm horror a isso. Isso com certeza está relacionado a algum trauma, algum bullying de infância, eu tenho certeza disso, tá? Desânimo, não gosto de ir pra academia, ai, que preguiça, a pessoa vai estar sempre sofrendo com aquilo. Tem um gatilho emocional de sofrimento aí por trás, né? De desânimo, então, ou conformismo, na minha família todo mundo é assim. Não, gente,
já foi até provado pela ciência que não tem nada a ver isso, tá? Não é porque você veio de uma família de obesos que você vai ser obeso. Tudo bem que a alimentação vai influenciar muito, claro, mas até a alimentação ruim tem gatilho emocional para você fazer essas escolhas. Tem crenças em relação a isso, né? Então cabe a você agora entender que você não precisa ser assim e mudar as suas crenças, né? Nossas crenças e esses gatilhos estão no nosso subconsciente. Então essas terapias trabalham no subconsciente. De uma forma racional você não vai conseguir lembrar o que foi, não vai conseguir identificar. Mas se você conseguir identificar uma crença como eu não consigo, é assim mesmo, é muito difícil para mim, isso daí eu não consigo fazer de jeito nenhum. Só a fulana que consegue e eu não consigo. Não, tem que ter muita força de vontade, eu não tenho. Isso são crenças limitantes. Então cabe a você agora fazer o contrário. Eu consigo, eu quero. Risca teu propósito. Qual é o teu propósito? Quem você quer ser daqui a 2 anos, 2 anos? Mais do que isso, não. Um ano. Propósito, assim, meta não, eu falo alvo rápido. Quem você quer ser daqui a 1 ano? Como que você vai fazer para chegar até isso? Quais as crenças você vai ter que mudar? Não foi o suficiente? Então você vai ter que tratar algum gatilho emocional que tá bloqueando ali, que tá no seu subconsciente, sabotando o tempo todo. E um desses que eu falei, talvez você se identifique. Tá? Na linguagem do corpo, na metafísica, fala que obesidade também quer dizer procrastinação. Pessoas que empurram as coisas com a barriga, pessoas que é a procrastinação de algumas coisas, né? O sempre eu resolvo depois, não resolve nunca, não consegue ter atitude, determinação para muitas coisas, para algumas sim, outras não. Sempre deixa para depois. Coloca os prazeres das outras pessoas, dos familiares, sempre em primeiro lugar. Você tem frustração sexual exatamente até por isso, por não conseguir impor as suas vontades, o que quer, né? Tem dificuldade em receber crítica, tem bastante autoritarismo e são pessoas controladoras. Não que você seja tudo isso, mas uma das coisas você pode acabar se identificando, né? E aí é um trauma a ser tratado, é um gatilho emocional para ver da onde veio, por quê, qual foi a história que está por trás disso, onde foi pela primeira vez que aconteceu X coisa que starta isso em você, né? Que starta a compulsão alimentar e outras coisas mais. Sim, e eu não posso deixar de falar uma coisa muito importante. Um dos traumas que podem estar relacionados à obesidade e à anorexia pode ter sido um abuso sexual, por exemplo, que a pessoa sofreu em algum momento da vida dela. E aí o que acontece? A pessoa, ela tem os dois extremos de defesa, de proteção do corpo. Como a gente vive numa sociedade que tem um tipo de beleza, por exemplo, que é a pessoa ser magra, né, que é para ser bonita e tal, então a pessoa ela engorda porque ela assim, ela se sente feia perante a sociedade e aí ninguém vai olhar para ela. A mesma coisa da magreza extrema, tá? A pessoa ela sente culpa, ela rejeita o próprio corpo, ela se sente culpada por aquilo que aconteceu, né? Você pode perguntar para uma pessoa que sofreu um abuso que normalmente ela se sente culpada por aquilo. Então, ela se rejeita, ela se pune. E também e aí ela começa a ficar muito magra, e ela quer ser feia, e aí ela faz de tudo para não chamar atenção também, com o extremo da magreza, tá? E pessoas que tiveram muito autoritarismo na infância, de um dos pais, se sente muito reprimida, ela também acaba tendo a anorexia. Tem vários gatilhos emocionais que fazem com que a pessoa tenha anorexia e a bulimia também, tá? As pessoas, que a bulimia, na verdade, ela vem da compulsão alimentar. A pessoa acha que ninguém tá vendo o que ela tá comendo e ela se sente culpada, ela joga tudo pra fora. É bem complicado. Então, tudo isso, gente, tem um gatilho emocional. Tem um momento da vida dela que startou esse tipo de emoção no corpo que faz ela ter esse comportamento, tá? É muito importante que a pessoa entenda isso e que ela vá atrás de ajuda, tá? Porque não precisa ser assim. Pode ser tratado.